Raramente eu concordo com opiniões do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas neste caso eu concordo com ele, sim, ele deve ser condenado por tentativa de golpe de Estado, dissolução violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano ao patrimônio tombado, por aí vai. Né, o presidente Jair Bolsonaro está certo. Desde 2021, com ataques às urnas eletrônicas, ele vem pavimentando a situação que ele está vivendo hoje. Depois, com a derrota nas eleições em 2022 e com toda a sublevação que ele tentou organizar, com cooptação de forças armadas e tudo isso mais, ele construiu o momento em que ele está hoje. O 8 de janeiro de 2023 foi uma cereja do bolo, mas nem de longe foi o mais importante em tudo o que aconteceu. Então, o que acontece? E ao mesmo tempo, né, e até gostaria de ter entre nós agora Christian Dunker, colunista do UOL, professor também de psicologia, psicanalista, né, que poderia explicar que na verdade percebida e apreendida o Jair Bolsonaro é tão grande que nem ele consegue guardar. Ele fala, né? E ele tem certeza, e todos nós também temos certeza que, dada a quantidade gigantesca de evidências que pesam contra ele, e não são evidências apenas de prints de zaps ou declarações do delator Mauro Cid, seu ex-ajudante de ordens, não. São depoimentos, são documentos, são conteúdo que é oriundo da investigação da Polícia Federal, uma investigação minuciosa, que rendeu uma denúncia também parruda e alegações finais que são extremamente contundentes contra o ex-presidente da República, que pode levá-lo a ficar por mais de 40 anos preso, né? Então, Diego, só para finalizar esse momento de abertura, né? O que está acontecendo agora não é um conluio, o que está acontecendo agora não é uma conspiração, o que está sendo agora é finalmente a justiça está processando um grupo de pessoas que ousou atacar a democracia brasileira, ousou tentar contra a democracia brasileira. E não adianta vir com aqueles mimimi, mas que não tem tanque na rua, quando qualquer pessoa que estudou em Agulhas Negras sabe que você não precisa. Tem golpes que não são golpes chamado golpe de cartilha, né? Seguindo todos aqueles itens de um filme, né? De um documentário. Não, existem várias formas de dar um golpe e Jair Bolsonaro tentou uma delas. Infelizmente para ele, felizmente para o Brasil, não conseguiu. E é por isso que ele não teve o apoio do Exército, da maioria do Exército e da Aeronáutica, mas ele tentou, como bem coloca o próprio comandante do Exército, o comandante da Aeronáutica. Ô Diego, para finalizar, né, eu acho que é importante que se diga, o pessoal está todo mundo reclamando, né, e a gente vai conversar bastante sobre isso hoje, de que Jair Bolsonaro reclama e fala, olha, isso é a prova de que a certeza de que eu vou ser condenado é a prova de que o julgamento é de cartas marcadas. Não, a certeza que ele tem de que ele será condenado é que ele sabe muito bem o que ele fez. Pois é, Letícia, e vale aqui ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, a primeira turma, no plenário virtual, confirma as decisões do ministro Moraes, né? Já há maioria para manter, por exemplo, o uso da tornozeleira eletrônica. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Sakamoto. A imposição das medidas cautelares ela é uma alternativa, uma solução alternativa à prisão cautelar. Isso, inclusive, está na decisão do Alexandre de Moraes. Então, não teve pedido de prisão preventiva por parte da PGR. Pelo que a gente lê ali na decisão, a gente entende que os pedidos feitos já foram sobre a busca e apreensão e medidas cautelares. Os investigadores, tanto da PF quanto da PGR, entenderam que havia uma ação coordenada entre o Jair Bolsonaro e o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, para atuar de maneira a pressionar e intimidar os ministros do Supremo, os investigadores do processo do Jair Bolsonaro. E a gente tem que lembrar que o processo dele está caminhando para terminar no segundo semestre desse ano. Então, que existe a possibilidade real do Jair Bolsonaro ser condenado e a pena incluir uma prisão, algum tipo de prisão. Bom, dito isso, essas medidas cautelares, por serem alternativas à prisão, a uma prisão cautelar, elas visam restringir a movimentação do alvo, né, que no caso é o Jair Bolsonaro, e a monitorar
tentar fazer com que ele e o Eduardo Bolsonaro parem com essa ofensiva contra a soberania brasileira e contra o judiciário brasileiro. Em síntese, é isso que está colocado ali na decisão. Olha, a gente precisa olhar para essa situação e fazer a família Bolsonaro parar de agredir a independência do Poder Judiciário brasileiro e do país Brasil, que tem suas instituições já consolidadas ali. Em tese, em suma, é isso, Diego. Pois é, e Jair Bolsonaro afirmou que desconhecia a existência do pendrive encontrado pela Polícia Federal escondido no banheiro da casa dele. O ex-presidente diz que vai perguntar à primeira-dama sobre esse pendrive. A imagem e essa entrevista foi cedida pela TV Bandeirantes. Vamos ver. Olha, uma pessoa pediu para ir no banheiro, eu apontei o banheiro e voltou com o pendrive na mão. Eu nunca abri um pendrive na minha vida. Eu não tenho nem laptop em casa para mexer com pendrive. A gente fica preocupado com isso. Se ela tivesse algo comprometedor, eu não sou bandido. Se tivesse, estaria lá à disposição? Não tenho a menor ideia. Eu nunca abri um pendrive na minha vida. Você acha que colocaram lá aquele pendrive? Não estou sugerindo nada. Eu acho que estou surpreso. Vou perguntar para minha esposa se o pendrive era dela. Sakamoto, e agora o pendrive, né? Tem uma questão, porque assim, a Polícia Federal, para entrar no cômodo, ela precisa da autorização e que alguém, né, que faz parte daquele ambiente, dono daquela casa, proprietário, inquilino, enfim, quem está sendo alvo, alguém da confiança dessa pessoa acompanhe, né, os policiais para fazerem a retirada. Eles tiram foto e tudo mais para garantir, né, que essas provas poderão ser utilizadas mais à frente, caso necessário. O ex-presidente disse que nunca viu o pendrive na vida e vai perguntar à ex-primeira-dama. Olha, Diego, eu acho um tanto quanto constrangedor essa situação, na verdade, porque a primeira-dama Michele Bolsonaro não tem absolutamente nada a ver com essa história especialmente, né? E o presidente Jair Bolsonaro joga nas costas dela. Vou ver se é da Michele. Poxa, presidente, assume, né? Ou fala que não sabe o que é, fala, olha, eu vou tentar me inteirar para saber o que é, né? Mas o Bolsonaro não se aguenta. Muitas vezes ele faz isso. Toda vez que ele pode, ele joga nas costas de outra pessoa. Ele transfere a responsabilidade, ele terceiriza a responsabilidade. Numa situação como essa, melhor seria que ele falasse, olha, eu não sei nem o que eles estão falando, na verdade, eu preciso me inteirar para saber que história é essa de pendrive no banheiro. O banheiro, ele podia até fazer uma brincadeira, banheiro tem papel higiênico, banheiro tem sabonete, mas banheiro não tem pendrive, né? Agora ele vai e joga o nome da Michele Bolsonaro no meio, né? Lembrando a todos e todas, inclusive, quando eu digo que a Michele não tem nada a ver com isso, o pessoal tá protegendo a Michele, não. A Michele Bolsonaro não foi indiciada, não foi denunciada, não é réu no processo por tentativa de golpe de Estado. Não é. Ela não é. Pode-se discutir, ter outras opiniões a respeito das posições da ex-primeira-dama e diretora do PL Mulher, mas ela não tem absolutamente nada a ver com a história. E aí o Bolsonaro joga, ó, tem que ver com a Michele. Né? Não tem que ver com a Michele. O presidente Jair Bolsonaro, nesse sentido, ele vai ter que, bem, a polícia, vamos ver o que a Polícia Federal vai encontrar nesse pendrive. Pode ter fotos do ex-presidente andando de jet ski durante a pandemia, enquanto pessoas morriam por Covid-19. Pode ter fotos e imagens e vídeos, e vai ver que é um conjunto de vídeos, né, dele zoando e criticando e atacando Alexandre de Moraes, como ele fez tantas e tantas vezes pelas costas, porque na frente do ministro Alexandre de Moraes, Jair Bolsonaro foi muito pianinho, né? Vamos lembrar todos e todas. Pode ser, mas vamos esperar para ver, Diego. Pode ser muita coisa, e o interessante é o seguinte, só para finalizar, a Polícia Federal, sempre que faz uma ação como essa, ela é muito cuidadosa, ela verifica se arquivos não foram apagados, ela verifica, né, se tem arquivos gravados sobre outros arquivos. Por quê? Porque todos os indícios são úteis. E vamos lembrar todos e todos, esta operação de hoje, que nasce em meio ao inquérito 4995, o inquérito, ela é diferente do inquérito do golpe de Estado. Ele nasceu exatamente quando o deputado Eduardo Bolsonaro começou a atacar o julgamento por tentativa de golpe de Estado. Primeiro é um inquérito, inclusive, em cima do Eduardo Bolsonaro, e agora o Jair Bolsonaro, ele também
é colocado junto com pedido de medidas cautelares, porque estariam atrapalhando, como bem o Diego e a Letícia colocaram, o julgamento pela tentativa de golpe de Estado, que é a ação maior.